Olá, você sabia que a abertura de uma empresa acarreta responsabilidades que, de certa forma, podem influenciar no bom e no mau funcionamento da mesma? Portanto, se você não sabia, está no vídeo certo, pois neste vídeo nós vamos falar sobre o que fazer para evitar multas da AGT. Antes de mais nada, eu vou pedir para que você inscreva-se no canal, compartilhe este conteúdo com os seus amigos e, mais importante, clica na opção gostei e se não gostou, pode colocar também não gostei. Entretanto, esse assunto é importante, pois muitas empresas foram constituídas nos anos anteriores e os donos simplesmente, ou por não saberem, ou por negligência, não cumpriram com os pressupostos fiscais exigidos para as empresas do território angolano. Então, neste vídeo, eu vou esclarecer você de uma vez por todas como evitar multas da AGT. Bem, a criação de uma empresa é um ato de grande responsabilidade e, quando um determinado indivíduo opta por criar uma empresa, este indivíduo deve ter em mente três coisas. A primeira é que esta empresa passará a ter obrigações fiscais. A segunda é que esta empresa foi criada justamente para que se executem atividades econômicas. Deste sentido, é importante realçar que o Estado, na iminência da criação de uma empresa, ela automaticamente entende que esta empresa está em atividade, ou pelo menos esta empresa foi constituída para desenvolver uma atividade econômica. Portanto, se você constituiu uma empresa e decidiu que não é um momento para começar com as atividades econômicas, o que deves fazer é informar ao Estado. Quando tu não informas, o Estado continua a entender que esta empresa está a funcionar. Porque, partindo do pressuposto da criação da empresa, é justamente o seguinte: as empresas são criadas para exercerem atividades econômicas. E é assim que o Estado entende, é assim que todo mundo entende quando se tratam de empresas. Agora, cabe a ti, o responsável pela empresa, comunicar ao Estado, mediante as entidades competentes, que a tua empresa não está em funcionamento. Aí vamos chegar ao ponto crucial deste vídeo, que é evitar as multas por não pagamento de imposto ou por não declaração de rendimentos. Portanto, puxa uma cadeira que neste vídeo nós vamos esclarecer e depois de você ver esse vídeo, eu tenho certeza que vais evitar cometer certos erros. Então, é o seguinte: antes que qualquer empresa seja constituída, é importante você, como dono, ter em mente o seguinte: ter uma atividade para desenvolver. Caso não tenhas uma atividade para desenvolver, não crie uma empresa. Porque vamos lá, se você está a criar uma empresa, obviamente você quer desenvolver uma atividade. Então vamos supor que você quer desenvolver uma atividade só daqui a 2 anos. Abra a empresa daqui a 2 anos. Caso você abriu a empresa porque foi mal aconselhado ou por falta de conhecimento, o que deves fazer é comunicar à AGT que a tua empresa não está funcional. E, para isso, o que deves fazer é suspender o teu NIF até que comeces a exercer as atividades. O outro ponto é, se você não quer suspender o NIF, porque eventualmente a qualquer altura podes precisar da tua empresa para emitir uma fatura, para fazer algo do gênero, o que deves fazer é estar atento às obrigações fiscais. As obrigações fiscais dependem muito de como a tua empresa está cadastrada na AGT. Ou seja, todas as empresas que existem em Angola têm um cadastro diferente. Algumas aparecem no regime geral de IVA, regime geral de imposto industrial, regime geral disso e daquilo. Outras aparecem no regime simplificado. Então, quando você conhece a posição da tua empresa diante da Administração Geral Tributária, você tem meio caminho andado para evitar multas. E como você vai conhecer isso? Primeiro, podes contratar um contabilista, alguém que perceba da matéria e faça-te entender como a tua empresa está posicionada diante da Administração Geral Tributária. Porque eu sei que muitos empresários desconhecem essa informação. Muitos empresários desconhecem se as suas empresas estão sujeitas a pagar IVA, em qual regime de imposto se encontram e por aí vai. Mas este canal surgiu justamente para auxiliar tanto os empreendedores como os profissionais que pretendem prestar serviços de consultoria e não só a resolverem esses pequenos problemas. Então, vamos partir do pressuposto que eu constituí uma empresa hoje. Eu gravo esse vídeo no dia 4 de março. E se eu constituir uma empresa hoje, recebi os documentos, o NIF, a partir deste momento, o Estado já espera que eu comece a declarar. O Estado não espera que eu pague. O Estado espera que eu declare quanto é que eu
vou render no mês de março. Porque existe uma grande diferença entre declarar e pagar impostos. Ou seja, as empresas não são obrigadas a pagar impostos. Elas são obrigadas a declarar as suas atividades, os seus rendimentos. Portanto, se você declara o teu rendimento, aí o Estado vai entender se, em função da tua declaração, há necessidade ou não de se pagar imposto. Vejamos. As empresas, atualmente, elas podem estar ou dentro de algum regime do IVA ou fora do regime de IVA. Então, vamos por parte. Vamos começar pelo IVA. Como a tua empresa deve evitar multas por causa do IVA? Boas. Se você quiser evitar multas por causa do IVA, você precisa conhecer em qual regime encontra-se a tua empresa. Vamos supor que a tua empresa encontra-se no regime geral do IVA. Se a tua empresa encontra-se no regime geral do IVA, o que você deve fazer é o seguinte: chamar um contabilista, apurar o IVA faturado durante aquele mês e submeter no portal. Dizer que durante esse período a gente cobrou este IVA e a gente entrega ao Estado. Mas, Alfredo, eu não estou em funcionamento, a minha empresa não funciona. Boas, a tua empresa não funciona. Entretanto, você deve conhecer em qual regime do IVA a tua empresa encontra-se. Boas, pronto. Na eminência da tua empresa não funcionar, mas ainda assim estiver em algum regime do IVA, você deve submeter a declaração, nesse caso, os mais peritos chamam de modelo 7, você deve submeter esta declaração, comunicando ao Estado: Estado, este mês eu não cobrei o IVA, portanto eu não tenho IVA para te pagar. Então o Estado vai entender: ok, como não cobraste, good. E é assim que funciona. No caso da tua empresa estar no regime simplificado do IVA, poderás fazer a mesma coisa. Se houve alguma atividade, você vai e tombas, informas isso ao Estado. E o Estado, por sua vez, vai te dar uma resposta que não precisas pagar nada. Na eventualidade de teres atividade, obviamente, vai te dizer o que tens que pagar. O não pagamento ou a não entrega destas declarações pode te gerar uma multa de até 600 mil kwanzas por aquele mês não declarado. Agora, se você está no regime de isenção, de exclusão do IVA, ou está fora do regime do IVA, porque existe aquele que está no regime do IVA, mas está no regime de exclusão, e existe aquele que está fora do regime do IVA, obviamente este não paga o IVA. Falamos do IVA. Agora, pega no IVA e coloca de lado. Vamos falar do outro imposto, imposto de selo. Se a tua empresa não estiver no regime do IVA, obviamente que você deve declarar mensalmente o que você faturou e pagar o imposto de selo de 1% sobre a tua faturação. Ou seja, se o meu camarada, a sua empresa, teve um faturamento de 100 mil kwanzas, deverá pegar 1% deste valor, que é 1000 kwanzas, e pagar ao Estado. Mas isso acontece mediante uma declaração. Mas quem é que deve fazer a declaração? Quem deve fazer a declaração és tu. Isso significa que você pode mentir? Podes. Só que estarás a incorrer ao crime de fuga ao fisco. Podes mentir. Mas eu não recomendo que tu mintas. Ok? Boas. Então, caso a tua empresa não esteja a funcionar, entretanto, a tua empresa precisa declarar os seus rendimentos mensais. Então, tu vais te dirigir à Administração Geral Tributária ou vais entrar para o portal do contribuinte e fazer uma declaração zerada. Para o imposto de selo, ainda não existem formas de fazer a declaração zerada. Nesse caso, o que deves fazer, no caso da declaração ser feita no portal do contribuinte, o que deves fazer é simplesmente não declarar. Vamos à terceira forma ou ao terceiro imposto. Estamos a falar do IRT. Então vejamos. Tua empresa não está em funcionamento, então vamos pressupor que a tua empresa não tem funcionários. Logo, se a tua empresa não tem funcionários, tu não pagas o IRT. Sim, tu não pagas. Entretanto, eu expliquei aqui que existe uma diferença entre pagar e declarar. Ou seja, você não precisa justamente pagar imposto. O que a AGT obriga dos empresários não é o pagamento do imposto. O que a AGT obriga é a declaração do imposto. Declarar é dizer que, para o caso do IRT, este mês eu tenho 5 funcionários e cada funcionário ganha X, 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 X e Y. Em função desta declaração, a AGT vai entender então se você é ou não passível a ser cobrado algum imposto. Pronto, agora vamos simplificar isso. Então, imagina que a tua empresa está parada. Você constituiu a empresa e tens os papéis. E o que você deve fazer?
você deve todos os meses submeter um mapa chamado de mapa de remuneração. Neste mapa de remuneração, você vai colocar o salário dos funcionários da empresa. Nós sabemos que se o funcionário oferece um rendimento inferior a 100 mil kwanzas, este funcionário está isento de pagar IRT. E como consequência, a empresa também não paga nada. Entretanto, se tiver algum funcionário que aufira ou ofera, não sei qual é a expressão correta, corrigem nos comentários, um valor superior a 100 mil kwanzas, então você poderá pagar este imposto. Mas e se a tua empresa não tiver funcionários? Se a tua empresa não tiver funcionário, é muito simples. Na mesma plataforma da AGT, é possível constatar esta opção, onde tu declaras que não tens funcionário. E quando tu declaras que não tens funcionário, enquanto essa condição não mudar, tu já não tens a necessidade de continuar a declarar. Então vamos supor, eu dou um exemplo que abri a empresa hoje, em março. Então, daqui a um mês eu tenho que entregar um mapa de remuneração ou uma declaração de que eu não tenho funcionários, ok? Ou seja, enquanto eu não tiver funcionários, até que este ano termine, eu não tenho mais necessidade de declarar nenhum mapa de IRT, porque eu já disse ao Estado, eu não tenho funcionário, mas assim que essa situação se alterar, ou seja, assim que eu contratar algum funcionário, eu vou submeter então o mapa de acordo às vossas exigências. Assim, tu estarás evitando uma multa por não declaração do IRT. E depois de você fazer as submissões mensais, né, por mês vais colocar nos mapas. Caso tenhas funcionários, vais colocar todos os meses o mapa de remuneração. Caso não tenhas funcionários, vais colocar o mapa sem funcionários. Depois, quando mudar o ano, né, estamos em 2025, em 2026, isso por volta dos meses de abril, maio, você tem que submeter o modelo 2 do IRT. O que é o modelo 2? É o resumo do ano todo. Então, se durante o ano você vai colocando mensalmente mapas atrás de mapas, quando o ano termina, tens até o quarto mês do ano seguinte para submeter o modelo 2. Caso você não faça isso, meu senhor, estarás a incorrer a uma multa de 50 mil kwanzas. Agora vamos para o último imposto que pode causar uma multa para a tua empresa. Vamos falar do imposto industrial. O imposto industrial é um imposto que é pago anualmente, com as suas exceções. Pode ser pago provisoriamente a cada 6 meses, né? Tu entregas, assim que passarem 6 meses, faz uma declaração provisória destes 6 meses e no final do ano tu pagas descontando o valor que você pagou inicialmente. O que acontece, ou melhor, quando é que esta declaração de imposto industrial deve ser submetida? Como eu já disse no princípio, é importante você conhecer o regime da tua empresa. Se a tua empresa estiver no regime geral de imposto industrial, você tem até o mês de maio, ou seja, até o último dia útil do mês de maio. Caso a tua empresa seja do regime simplificado do imposto industrial, você tem até o último dia útil do mês de abril para submeter esta declaração. Esta declaração deve ser submetida e só é aceita com a assinatura de um contabilista membro da OCPCA. Portanto, contacte alguém que esteja nesta condição. Se você não fazer esta declaração, tu estarás a incorrer a uma multa de 300 mil kwanzas. Então, como é que isso funciona? Eu acabei de dar o exemplo que eu constituí uma empresa hoje, no dia 4 de março. Até o dia 30 de abril, caso eu esteja no regime simplificado, até o dia 30 de abril de 2026, eu preciso colocar uma declaração. Imaginemos que de hoje até que o ano termine, eu não faça nenhuma atividade. Ainda assim, eu tenho que colocar uma declaração. E esta declaração deve ir zerada. Ou seja, estarei a informar ao Estado angolano que durante o ano de 2025 eu não fiz nenhuma atividade. Caso haja alguma atividade neste período, eu vou, junto com o meu contabilista, fazer então esta submissão desta declaração. E em função da submissão, se a empresa tiver lucro, a gente vai pagar 25% deste lucro. Se a gente tiver prejuízo, a gente não paga nada. E se a gente tiver um resultado líquido do exercício zero, a gente também não paga nada. Portanto, aqui é possível vocês perceberem que o mais importante é declarar. Ou seja, mais do que pagar, o mais importante é declarar. Portanto, se você criou uma empresa há 3 anos atrás, há 1 ano, há 2, há 4, 5 anos atrás,
e recebeste os documentos, guardaste os papéis, não queres saber da AGT, não suspendeste o NIF, aconselho-te a procurar alguém que entenda da matéria para resolver o teu problema. Este alguém pode ser eu, pode ser uma outra pessoa que tu conheças, mas eu mantenho-me contactável. Portanto, evite multas, saiba que estamos há 2 meses, há pouco menos de 2 meses, para o prazo de submissão destes impostos terminarem, e é importante que vocês tenham em atenção a isto. Este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado para você que assistiu e desejo-lhe continuação de um ótimo dia.